Olá pessoal, aqui é o professor Álvaro Caldas e a ideia de hoje, apresentando aspectos de métodos quantitativos para pesquisas quantitativas de abordagem com estatística. Nós vamos continuar a ver a parte de gráficos. Então, esse gráfico de polígonos de frequência, ele representa as frequências geralmente mostradas no histograma. É basicamente um histograma, só que a gente verifica os principais pontos, normalmente podem ser intervalares ou não. Aqui no exemplo você vai ver pontos normais com suas respectivas frequências. Então, a gente compara ainda uma única variável, já que tem a perspectiva de histograma, é uma única variável. Então, nós temos aqui uma variável, nesse primeiro exemplo, uma variável x1, xi, aliás. Então, você vai ter valores de 0 a 50 e suas respectivas manifestações de frequência. Ou seja, o 0 nenhuma vez, aí um valor provavelmente 5 duas vezes, o valor 10, algo um pouquinho maior do que 2, talvez 3, e por aí vai, certo? E aí vamos chegar, por exemplo, no valor 25, que ele tem aqui 9 observações, e até chegar no último valor 50, que volta a ter 0 observações. Esse é o gráfico de frequência cumulativa, que é o chamado ogiva de Galton, onde, na mesma situação que vocês viram no quadro anterior, nós temos as pontuações, só que o que você vai ver aqui, a partir da segunda observação de valor de uma variável quantitativa, é o valor cumulativo. Então, o que você vai ver aqui, nesse ponto, é o acumulado, o 0 mais o valor da frequência desse valor, digamos, 5. O valor 10 vai somar a frequência do 5 com a frequência do 10, e assim por diante. O 50, por exemplo, se ele fosse continuar aqui, ele manteria aqui uma linha reta, porque a gente viu que o 50 não tinha observação. Então, esse gráfico ele manteria aqui uma linha reta do valor, digamos, 45 até o valor 50, ele permaneceria uma linha reta a partir desse ponto, ok? Então, essa é a frequência cumulativa. Como é que faz isso no Excel? Então, no Excel, se você já tiver a mesma base para um histograma, que foi aquela base que a gente mostrou no vídeo passado, eu vou já construir aqui, fazendo aqui algumas correções, pequena correçãozinha aqui, eu já tinha visto que tinha dado um erro com os alunos. Então aqui é igual. Aqui eu já consigo corrigir, pessoal, em relação à última aula. Na última aula eu tive um problema no Excel, e até fiz o comentário, em que eu não conseguia botar o sinal de comparação com o sinal de maior ou menor com o sinal de igualdade. E agora eu consigo fazer, tá? Algum problema momentâneo que eu tive no meu Excel, eu não sei explicar exatamente, mas depois que eu mexi na função, vi a ajuda e voltei a mexer, alguma coisa ele passou a entender, não sei explicar direito isso, fica como um mistério, e aí a gente consegue visualizar agora. Então eu tenho aqui essa amostra simples, de 11 observações, né, que essa primeira linha é a linha de nome das variáveis. Você vê que as variáveis de renda não está completa para todo mundo, eu deixei aqui de propósito para uma próxima aula. Aí eu tenho observações de idade e observações referente ao sexo. E aqui, em termos de faixas etárias, a frequência até 20 anos, o que a gente faz? É um conte-se do B2 até o B12, que é o caso aqui desta linha, desse intervalo. O que for menor é igual a 20, e ele faz a observação. Aqui, no 21 a 31, menor é igual a 30, né? Menos o que está aqui no valor anterior. Aqui, menor é igual a 40, menos o que está na célula G3, menos o que está na célula G2. Aqui, menor é igual a 50, menos o que está no G4, que é o valor 1, menos o que está no G3, que é o valor 8, menos o que está no G2, que é o valor 1. E aqui, do 51 em diante, que está botando por enquanto 0, mas caso a gente observasse algum valor, ia ser dado a correspondência de frequência equivalente, correspondente. Então, vamos aqui inserir. Se você estiver trabalhando com calc,
você clicaria no menu inserir, a opção gráficos. Aqui é inserir, você pode vir direto em linha, você pode clicar aqui nesse botão correspondente a criar gráfico. Vou clicar logo nele. Ele aparece a janela inserir gráfico, você escolhe aqui linha, não precisa, você está vendo aqui de cara todas, né? Então você marca aqui esse segundo e clica em OK. Então você tem aqui a frequência simples, seria o polígono de frequência simples. Então você pode pegar esse gráfico, arrastar mais para baixo, se assim é de seu interesse. Ok? Você tem aqui a frequência até 20 anos, de 21 a 30, de 31 a 40, né? E assim por diante. Você pode, obviamente, tirar aqui essa legenda, não precisa, já que é a única observação. Ok? Bom, para mostrar a ogiva de Galton, eu vou fazer aqui a frequência acumulada, o FAC aqui chamado, tá? E eu vou botar isso sequência aqui, vou botar o FI para ficar bonitinho, aqui também centralizado. Vamos lá. Aqui a frequência simples, ok? Tá aqui itálico, aqui no F minúsculo, itálico, e aqui em F minúsculo também, itálico, ok? Mais bonitinho. Então aqui eu digo que isso aqui é igual a isso, que é o primeiro. A partir da segunda observação é o que está no anterior, mais a observação que eu tenho naquela faixa, e assim por diante. Igual, ok? Soma o que está na anterior, mais na respectiva faixa. Isso eu posso copiar para as células de baixo, vai dar o valor correto. E se eu quero só a ogiva de Galton, eu seleciono a parte referente às categorias das faixas, né, as classes de faixas, e a faixa correspondente à frequência acumulada. Faço o mesmo, inserir linha, escolhi logo aqui por dessa vez, você tem aqui a ogiva de Galton. Posso tirar aqui e ele fica mais bonitinho, ok? Se você quiser os dois, tá? Você vou matar aqui, ó. Seleciona agora dessa vez os dois intervalos de frequência, juntamente com a parte de categorias de faixas de classes, né? Vou inserir as duas e você tem as duas linhas. A linha em azul é o gráfico de polígono de frequência simples, e em vermelho você vai ver a ogiva de Galton, que é o acumulado. Ok? Então é isso sobre esse gráfico. Continuando aqui a visualizar o próximo tipo de gráfico é o box plot. O box plot ele é um gráfico que representa a dispersão dos dados, revelando a mediana e os quartis. Então você tem aqui um exemplo de box plot, tá? Que mostra aqui duas categorias de uma variável. Aqui é o valor mínimo, aqui é o limite superior do quartil 1, aqui é a mediana, que é o limite superior do quartil 2, aqui é o limite superior do quartil 3, e aqui um valor máximo, que é o limite superior do quartil 4. Quando se fala em quartil, nós estamos falando de uma distribuição em 1/4 da amostra. Então, cada quartil representa aproximadamente 1/4 da amostra. Então, nós temos aqui duas categorias. Você está vendo aqui esse valor 12, se aparecer, é o número de observações. Tá? Nas duas categorias, a mesma quantidade de observações. E aqui, nesse exemplo, você está vendo que a mediana dessa primeira categoria é superior à mediana da segunda categoria, né? Que os valores da primeira categoria estão mais concentrados no primeiro quartil, no segundo quartil, o terceiro e principalmente o quarto, a dispersão é maior. Na segunda categoria, você vai ver a concentração no segundo quartil. Você está vendo que quanto mais estreito isso aqui, mais concentrados são os valores, ou seja, os valores se dispersam menos, ok? Num exemplo, então, permitiu a gente entender que o box plot ele faz comparação entre variável quantitativa com a variável de agrupamento, ou seja, que possa receber um agrupamento. Por exemplo, sexo, por exemplo, região, por exemplo, poucas cidades. Isso é uma coisa muito grande também, para ter várias caixas de box plot. E aí você tem, portanto, uma variável qualitativa confrontando com a variável quantitativa. Aqui no exemplo mais simples, a gente permite
perceber que o esquema é o seguinte: a variável quantitativa fica no eixo dos y, que seria o eixo das ordenadas. No plano cartesiano, a variável qualitativa ficaria no eixo do x. Aqui no exemplo nós temos o gênero, que tem duas categorias, masculino e feminino. Então nós temos no masculino uma representação da amplitude, que é esse desenho do valor mínimo até o valor máximo. O valor máximo aqui, o maior valor foi de 800 e o valor mínimo foi de 200. Você vai ter uma mediana, que corresponde ao limite do segundo quartil. Você vai ter esse quadrado aqui, essa caixa, onde a mediana vai identificar que dentro dessa caixa, metade dos valores estão aqui e metade dos valores estão aqui, ou seja, uma concentração nesse exemplo mais no terceiro quartil do que no segundo. Então, aqui a gente tem o terceiro quartil e embaixo aqui o limite do primeiro quartil. Então, você tem o terceiro quartil aqui, o segundo quartil, o primeiro quartil e o último quartil, o quarto quartil, né, do limite da caixa até esse ponto aqui do valor máximo, ok? Comparando aqui ao feminino, nesse exemplo, nessa análise, nós podemos dizer que a concentração, a dispersão do feminino é menor, a concentração é maior. No masculino, a dispersão de valores, de um modo geral, foi maior. A mediana do valor da categoria masculino foi maior do que a mediana na categoria observada para feminino. Ok? Um outro exemplo aqui de quartil, esse aqui é o gerado pelo SPSS, né, com essas cores, que vocês estão vendo aqui são que a gente chama de outliers, né? Aqui é o valor 9, o registro 9, que é considerado como outlier, e aqui é o registro, ou é no registro 96, ou são dois registros, ou 9 ou 6, depende como está isso aqui, não tem indicação do número de observações, então dá para declarar, mas pelo que está aqui, 96, tá? Bom, quando se fala em expectativa de vida por região da expectativa de vida feminina, a gente tem aqui várias regiões dos estados que compõem a OECD, dos estados, dos países que compõem a Europa Oriental, aqui os estados, países que compõem o Pacífico, a Ásia, aqui a África, aqui os países do Oriente Médio e o país da América Latina. Você vai ter aqui as respectivas quantidades de países onde se verificou os valores médios de expectativa de vida das mulheres nesses países. E aí a gente percebe, por exemplo, que a concentração, ou seja, onde as mulheres têm a tendência a viver mais, é nos países da OECD. E aí a gente percebe que essa dispersão é muito pequena, ou seja, a oscilação de idade de morte é em torno de talvez 78 a 82, supõe-se. Seguido depois com menor concentração na Europa Oriental, também com a concentração acima dos 75 anos, provavelmente. A gente vê que a mediana também em torno de 76, 77, né, e o limite talvez em cima de 78. A maior dispersão nos países da Ásia, tá, onde as mulheres, alguns países registraram média abaixo dos 50, em torno de 43, 44, e países que representaram uma média acima de 80. Ou seja, há uma variação muito grande nesses países. Na África, a gente observou a menor mediana dessa observação, desses países, desses 19 países, e, obviamente, também um valor máximo menor valor máximo que foi registrado. E o menor valor mínimo, ou seja, a expectativa de vida das mulheres na África, bem sabidamente, são menores mesmo. E, infelizmente, o Oriente Médio e os países da América Latina. Aqui é provavelmente um outlier. Como o gráfico aqui está um pouco sem resolução, eu perdi aqui a resolução, eu não sei se trata do país 5, provavelmente país 5, ou país 15, não sei como é que está aqui escrito, mas ele serviu como registro de outlier. Para a construção do boxplot, né, eu poderia aqui desenhar o boxplot, mas entenda que matutino e feminino,
eles vão partir o matutino do menor valor, ou seja, aqui seria a base do menor valor. Vou mostrar aqui com a caneta rápida. Tá? Aqui o menor valor seria 1, ok? O maior valor 12, portanto aqui. Daqui, aí você construiria a mediana 6, então aqui a mediana, ok? O quartil 1, o final do quartil 1 é 5, então aqui, aqui. O final do quartil 3 é 7, portanto aqui. Então aqui você tem a caixa do boxplot, ok? Aí você só juntaria, você teria o primeiro boxplot dessa forma, tá? Claro que é um desenho que estou fazendo aqui na mão. O segundo em relação ao vespertino, na segunda categoria, o menor valor foi registrado 2, o maior valor foi 6, o quartil 2 é a mediana, então você vai ter que é o 4, o quartil 3 finaliza o terceiro quartil, 5, o quartil 1 finaliza o primeiro quartil, 3. Então aqui você tem o boxplot, e isso seria os dois boxplots criados. Como é que faz isso no Excel? Tá? Vou mostrar isso no Excel. Descartar, ok. Então vamos pro Excel, não, desculpa, SPSS. Então você vai, vou executar aqui o SPSS, vou voltar aqui para o dados 1, seleciono a partir de João Paulo até o último sexo, copiei, chego aqui e colo. Bom, eu sei que a primeira variável é nome, eu vou lá em visualização da variável, aqui é nome. A segunda variável corresponde à idade, e o terceiro valor corresponde a sexo. Esse terceiro valor ele vai ficar 100 casas decimais, aqui só uma casa, a largura tá bom. Os valores vai ser, deixa eu ver como é que tá lá. Aqui o João Paulo é masculino, então 1. Então 1 é masculino. Nos alunos eu fiz o contrário. E 2 feminino. Vou adicionar, ok. Então, aqui já está a indicação. Se você estiver vendo esse botão aqui, ele estiver pressionado, você vai ver o nome dos rótulos. Se ele não estiver pressionado, você vai ver os códigos. Muito bem, então você vai construir agora o gráfico de boxplot. Então, caixas de aula legadas é o diagrama de caixa. Nesse caso, eu queria o simples, vou definir. Vou criar para a variável, que é a quantitativa, eu jogo a idade. Para a variável da categoria, eu boto o sexo e clico em concluir. E ele vai concluir os dois boxplots. O número de observações é pequeno aqui. Ele vai mostrar. Aqui, tá? O sexo feminino praticamente o primeiro quartil e o segundo quartil representam o mesmo ponto, muito próximos aqui os valores, ok? Já a dispersão do masculino de idade foi maior, é porque a gente teve aqui poucas observações de feminino, ok? Eu não queria trabalhar com dados 2 que tem mais observações de idade, só que eu teria que criar ainda o sexo. Me deu uma preguiça muito grande fazer isso agora. Bom, então você tem aqui o boxplot. O próximo gráfico seria a representação sobre o gráfico de pizza, ou gráfico de setores, tá? O gráfico de setores ele representa frequências relativas ou simples sob forma de setores de círculo, como vocês já conhecem. Aqui ele está mostrando duas situações, né? A perda é causada por falhas gerenciais, aí
comportamentos e atitudes e fatores diversos. Comportamentos e atitudes 96%, fatores diversos 4%. Então aqui você tem outro diagrama de pizza que mostra aqui vários cursos e a participação deles em relação a uma amostra. O próximo seria dispersão. Então vamos mostrar como é que é isso no Excel. Ok? Vou mostrar de novo o dado zoom, que o dado zoom já tem uma sequência de faixas. Eu posso representar as faixas com seus respectivos valores e posso registrar isso em forma de um grafo de pizza. E o grafo de pizza seria isso, tá? Obviamente, eu posso mostrar, tirar essa legenda para mostrar os setores aqui. No SPSS, você vai, aliás, no Excel, você vai mostrar o rótulo de dados, mais opções de rótulo de dados. Você vai querer mostrar o nome da categoria e as porcentagens e mostrar a extremidade externa. Você clica em fechar e tira essa legenda que não precisa mais. Você tem isso aqui. Ah, está muito grudado. Você pode puxar, tá? E ele vem com essa linha de extensão. Se essa linha de extensão não tiver, você verifica aqui, ó. Ela está marcada aqui, mostra a linha de preenchimento. Ok? Então está aqui o gráfico de pizza criado. Eu não preciso colocar um nome para o gráfico de pizza, porque lembro vocês que no TCC isso aqui vai ser indicado por uma legenda. Gráfico 1, gráfico 2 e o nome do gráfico. Gráfico 3, nome do gráfico. Gráfico 4, nome do gráfico, e assim por diante. Ok? Bom, o histograma. O histograma, ele relaciona duas variáveis quantitativas. Ele mostra a relação gráfica existente entre duas variáveis numéricas quantitativas no plano cartesiano. Ele permite comparar o comportamento conjunto de duas variáveis, para ver se existe alguma relação entre elas. Normalmente a gente tem um interesse, principalmente quando for regressão, que uma seja variável dependente e a outra variável independente. Mas numa correlação, no momento a gente não se preocupa com isso. Então eu posso verificar um determinado par ordenado de volume e gastos, por exemplo, e verificar quando o volume aumenta, será que o gráfico aumenta? Quando o volume passa a aumentar, o gráfico aumenta? Ou quando o volume passa a diminuir, o gasto diminui? Se essa relação é positiva ou negativa, ou se não existe relação nenhuma. Então aqui mais um exemplo. Quanto mais observações, melhor você perceber que isso pode se transformar em algo parecido com isso. Uma quantidade de observações tão grande que possa ser traçado uma relação linear ou não linear. Aqui seriam os outliers, né? Ou valores que estão fugindo muito desse alinhamento, mas se concentram maior parte em cima do alinhamento, que permite fazer uma regressão, uma reta de regressão nesse caso, linear, mostrando que boa parte do comportamento da variável y é em função da variável x. Esse diagrama ele pode mostrar um outro tipo de relacionamento que não seja linear, ok? Como é nesse caso aqui. Bom, enfim, nós temos aqui uma relação de vendas com respectivos custos e os valores montados no gráfico como fica. Outra situação, notas de matemática em inglês, você vê que aqui não dá para construir nenhum tipo de função, quer seja de primeiro, segundo, logaritmo ou elíptica, o que for. Então isso não dá para criar uma relação, provavelmente não tem relação nenhuma entre notas de matemática e o fato do aluno tirar notas de inglês. Ok? Aqui é uma situação de construção de gráfico de dispersão. Quando ele tira 4, valor 7, quando ele tira, e por aí vai construindo. Quando ele tira 2, 6, quando ele tira 1, 5, quando ele tira 6, 3, quando ele tira 2, 9, e por aí, e assim por diante. E você vai perceber, conseguir verificar isso ou não nos gráficos respectivos, né? Nas relações respectivas. Vou mostrar isso no SPSS, que ali é um outro aspecto. Então eu tenho essa relação entre idade masculino. Aliás, eu tenho que ter, na verdade, não essa relação, eu tenho que ter duas variáveis quantitativas. Então tem que ser esse dados 2 aqui. Vou pegar a idade com respectiva renda e vou jogar agora lá
Vou criar um novo gráfico. Eu vou começar aqui um novo conjunto de dados. Novo dados, ok? E aí vou colar aquelas informações. Então, na visualização, primeiro é o nome, depois idade, depois renda. A renda e a idade são escalares, ok? Bom, e agora? Agora você vai procurar ver a relação entre eles, né? A idade aqui não precisa ser com duas casas, pode ser só uma casa mesmo. Pronto, beleza. Agora vamos ver aqui o gráfico, caixa de alegadas e finalmente o histograma. Aliás, histograma não, dispersão. Dispersão simples, clique em OK. Aí você escolhe um eixo para ser o X, a variável que seria a variável independente, um eixo, aliás, o X seria a variável dependente, só que eu joguei na idade. E o Y, a variável, esqueci, vou fazer de novo. Aqui nós temos aqui agora os dados, gráfico, caixa de diálogo legadas, e você vai aqui em dispersão. Escolhe dispersão simples, clica em definir. No eixo dos Y, onde você bota a variável, que seria a variável dependente. Vou escolher qualquer um aqui, porque não serve aqui no momento. E o eixo do X, a variável renda. Tá? Seria a variável independente. Vamos inverter, para ficar mais claro. Como assim? Eu quero ver se a renda tem alguma relação com a idade, mas provavelmente a renda ser explicada pela idade. Então, nesse caso, a idade que seria a variável dependente. Mas no gráfico de expressão, nesse exemplo, nessa situação inicial, tanto faz. É só para você ter uma ideia se há uma correlação. Se há correlação, é que você vai tentar fazer uma regressão. Você vai clicar em OK e você vai ver o gráfico criado. Você vai ver que não tem relação nenhuma entre elas. Pelo menos assim, linear não. Tá? Ok? Poderia até como se fosse perceber aqui uma reta, mas seria forçar um pouco a barra. Ok? Então é isso que é uma dispersão. Pronto, pessoal, é isso que eu queria mostrar. É possível também, mas é muita firula, seria mostrar os pictogramas, que são apresentar figuras ou conjunto de figuras representadas de intensidade ou das modalidades do fenômeno. Ou seja, você faz, por exemplo, um gráfico de barras e você coloca cada tipo de informação como uma figura destacada, ou dessa forma, tá? É possível fazer isso no Excel? Mas acho que não tem interesse a gente mostrar isso aqui, não. Eu acho bobeira, dificilmente você vai ver num gráfico de TCC, você vai ver mais em outras situações, mas são gráficos que também podem ser usados, principalmente aí para relatórios institucionais, tá? Dificilmente você vai ver esse tipo de gráfico, né? E é isso, pessoal. No trabalho TCC, o que interessa mostrar isso aí para vocês aqui são as referências, e basicamente terminamos a nossa apresentação de gráfico. A ideia aqui foi dar um resumo, fechar aqui para o pessoal que já viu as aulas, ou que quer rever o assunto. Leia primeiro, é muito importante você ler o material, principalmente o do Bruno. Tem outros também, autores que falam sobre isso, obviamente, mas é importante que você leia e esse vídeo possa contribuir de alguma forma. É isso, muito obrigado e até a próxima.